Essa TikToker que, enfim, colocou o Machado nos holofotes nos últimos tempos, ela suscitou um debate enorme do papel da divulgação de livros como o do Machado do 19, né? Se ela era uma pessoa adequada a fazer esse tipo de divulgação, ou se esse tipo de divulgação tinha que permanecer dentro da academia, enfim, como vocês veem esse debate, que eu achei interessante também? Eu acho que para uma literatura, inclusive uma literatura como a nossa, a literatura brasileira, que tem uma barreira linguística que a gente não tem como desprezar, qualquer divulgação para mim ela é boa, mas, né? Agora, ela é uma divulgação, não posso esperar dessa pessoa que faz vídeos para o TikTok, eu não posso esperar que ela vá fazer uma análise ou que vá discutir propriamente o valor disso em termos históricos ou dentro de uma perspectiva comparada. Ela é uma leitora, não sei se a gente poderia colocar ela nesse papel do leitor mediano. Ela não é exatamente um leitor mediano, claro que ela é uma leitora um pouco já formada por uma série de leituras, mas que se encontra com aquela surpresa advinda de um país, talvez de onde ela menos esperasse. Isso diz muita coisa, né? Muita coisa. O fato de que... É interessante no caso dela, ela é norte-americana, né? Estadunidense. Porque já existem outras traduções para o inglês de Machado de Assis. Essa não é a primeira. Ela talvez seja... Ela tenha essa edição que saiu pela Penguin americana, ela teve uma cobertura muito bem feita, né? Ela esgotou, né, no site da Penguin, ela esgotou, acho que na Amazon, na época que foi publicada. Isso também é interessante, quer dizer, quando é bem lançado o livro, sabe, aquela, né, também, então, essa tradução. Eu me lembro que na época você procurava, você não achava para vender. Hoje você acha porque houve reedições. Quer dizer, então, que isso chegou a mais gente. O que isso quer dizer em termos, né? Acho que aí o João César também trabalha muito com isso, poderia discutir, né, João? Em termos dessa política, né, dessa política internacional, dentro da ideia da literatura comparada, inclusive como um jogo de forças, o que isso quer dizer de novo hoje? Mas não é nada muito inédito. Para ela foi inédito, mas para quem é leitor, digamos assim, já atento, não estou falando só de leitor brasileiro, claro, não havia ali nenhuma surpresa, o que talvez tenha divertido um pouco as pessoas aqui no Brasil, né? Que, ela está impressionada com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Mas fala, João, vai lá. Vamos lá. Olha, em primeiro lugar, eu acho que isso foi possível porque a tradução, de fato, é excepcional. A tradução da Flora Thompson DeVoe. Além da tradução ser, de fato, excepcional, ela conseguiu algo que eu sempre defendi que era indispensável para a recepção de uma literatura como a brasileira em língua estrangeira. É que ela conseguiu convencer a Penguin a aceitar notas críticas. Então, um exemplo, quando na famosa referência do Cotrim, que é esse homem que fez fortuna com tráfico negreiro, ele diz, ele era bom homem, boa pessoa, seria o cidadão de bem. E só de vez em quando ele mandava seus escravos para o calabouço onde eles desciam sangrando, que era uma referência, mesmo para nós brasileiros, críptica. A Flora parou a tradução, fez uma longa pesquisa, publicou um belo texto na Piauí. O calabouço, literalmente, era a terceirização da tortura. O escravo, em vez daquelas famosas cenas das aquarelas do Debré, em que os escravos são açoitados, em 1816, os escravos são açoitados em praça pública, escravos açoitados por capatazes negros, com a população assistindo, o homem nu sendo açoitado, o Brasil civilizou-se. Claro, nós estamos num processo de civilização contínua. Agora, essa tortura não era mais feita em espaço público. O escravo era levado para o calabouço, onde, então, o Estado encarregava-se do castigo, ou seja, de torturá-lo. Nada muito diferente do que acontece hoje em dia nas delegacias de polícia do Brasil. Então, a Flora conseguiu incluir essas notas críticas. Isso é rigorosamente indispensável, mas eu acho que a André mencionou um ponto muito importante, Joana. Veja, a primeira tradução é do Lionel Grossman. Quando ela foi... É isso mesmo, Lionel? Bom, quando ela foi reeditada nos anos 70, ela veio acrescida de um ensaio da Susan Sontag, que era The Case of Machado de Assis, The Afterlife do Machado de Assis. E era um ensaio que ficou famoso porque era uma análise realmente muito interessante da estrutura
do formal de Memórias Póstumas de Brás Cubas, com a famosa observação de que, morto, ele tinha liberdade absoluta. Posteriormente, uns 10, 15 anos depois, o Harold Bloom incluiu o Machado nos 100 gênios e disse que era o maior autor negro da América Latina, destacando, sobretudo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um romancista como John Barth, tão inovador quanto John Barth, quando republicou o seu primeiro romance, que foi um fracasso na época, chamado The Floating Opera, tem um longo prefácio em que ele diz talvez a mais bela crítica do Machado. Ele diz assim: eu com 18 anos, estava prestes a abandonar a literatura porque não encontrava a minha voz. Fui salvo por um mulato brasileiro do século XIX. E é bonito porque ele coloca o nome inteiro, que ninguém faz, Joaquim Maria Machado de Assis. Ele diz: com ele, eu aprendi a ser, ao mesmo tempo, pré-romântico e pós-romântico, pré-joyciano e pós-joyciano. Ele compreendeu tudo. O Machado era a simultaneidade de tempos opostos. Compreendeu tudo. É extraordinário o que diz o John Barth. Mas isso vem desde os anos 70. A cada 5, 10 anos, alguém descobre o Machado de Assis. E, no entanto, ele não chega a ter uma porosidade no sistema literário estrangeiro. Por quê? Vamos dizer com todas as palavras. É porque o Machado é muito melhor do que eles. Assim parece um puro ufanismo. É que eles não estão preparados para a complexidade de um autor como Machado de Assis e que esse autor seja brasileiro. É isso. Olha, quando a Feira de Frankfurt teve o Brasil como país homenageado, quando foi, Joana? 2014? Foi, acho que foi 14. Eu estava lá. Eu também. Participei de um debate no cinema lindo, assim, dos anos 20. Eu fui tão selvagem que eu me arrependi depois. Porque um alemão muito simpático, com uma enorme boa vontade, aquele alemão bonanchão, com bochecha rosada, dá vontade de abraçar o rapaz. Ele me perguntou com enorme, assim, com uma preocupação, ele estava angustiado, ele dizia: o que é que os escritores brasileiros têm que fazer para serem mais lidos na Europa e na Alemanha? Eu falei: nada, eles têm que escrever literatura, basta que o senhor deixe de ser provinciano, porque o senhor não faria essa pergunta se eu fosse um crítico francês ou se eu fosse um crítico alemão, não é verdade? Acharam que eu fui grosseiro, acabou a conversa, mas a verdade é essa. Eles não estão preparados para a ideia de que o Machado de Assis, hoje, 2024, é 50 vezes mais complexo que o Jonathan Franzen e companhia, e tutti quanti. Então, a possibilidade do Machado ingressar, de fato, no sistema literário como norte-americano é nenhuma, mas é maravilhoso que, ocasionalmente, alguém lembre que ele existe.